Nós, desde o início desse mês, nós estamos com uma série de mensagens falando sobre decisões. Nós falando como quando Jesus interfere em nossas decisões. Ora ele interfere, ora ele não interfere. E aí nós não sabemos dizer o porquê. Às vezes ele interfere em nossas decisões e às vezes não. Falamos sobre decisões em família. Quando nós consultamos o Senhor para a tomada de decisões, Ele abre as brechas, Ele que marcha à nossa frente e vai derrubando todas as barreiras e os inimigos. Nós também falamos sobre uma intimidade maior com o Senhor e temos que tomar uma decisão de irmos mais fundo e mais perto. E aí entendemos no texto de Ezequiel 47, no qual as águas que saíam do santuário, debaixo do altar, que saíam e tomavam uma direção ao Mar Morto, e por onde passava aquela água trazia vida, e vida com abundância. Aquele lugar que é um lugar de morte era transformado em vida, isso com intimidade. Então teríamos que ideia de ter uma profundidade, a água chegava ao tornozelo, ao joelho, à cintura, e daí por diante só a nado. Teria que sair da zona de conforto, a zona de segurança e ir adiante. Nós sabemos que precisamos tomar uma decisão de um aprofundamento com o Senhor. E depois tivemos, no último domingo pela manhã, a mensagem de amadurecimento, de aperfeiçoamento dos santos, no qual o tema era: não sou mais Peter Pan, decidi amadurecer. E nós continuamos falando sobre decisões, e decisões para lembrar, a trazer a memória, baseado também em escolha. Escolha é aquilo que eu quero, meu desejo que me impulsione. Eu sair daqui em direção a algo, tem que ter um desejo. Então minhas escolhas são baseadas em desejos, e decisões implica em atitude. Se a escolha é baseada em impulsos que nós temos em direção àquilo que eu quero, já as decisões são baseadas nas atitudes em relação às minhas escolhas. Nós entendemos que depois do amadurecimento, nós precisamos avançar. E aí, precisamos desenvolver a salvação. Ora, quando eu li esse texto, eu entrei várias vezes em crise, porque eu sempre entendi que salvação é o quê? Um ato de Deus, de salvar o homem, parte de Deus, é gratuito para o homem, mas sempre entendi como um ato. Se é um ato, como que eu vou desenvolver a salvação? Isso é um ponto de amadurecimento. E assim, Paulo escrevendo aos Filipenses, de dentro de uma prisão ele escreve aos Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 12 e 13, que diz assim, ó: assim, pois, amados meus, como sempre obediente, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua bondade, a sua vontade. E nós vamos vendo que a necessidade de desenvolvimento da salvação, né, Edre? De desenvolver a salvação. E como isso ocorre? Eu não sei se meu óculos está embaçado. É isso mesmo? Vocês também estão vendo, né? Mas vamos continuar. No passado, vê se consegue botar aqui, Rafa. No passado, nós fomos salvos. Salvo de quê? Da condenação do pecado. Nós estávamos indo em direção a uma condenação eterna. Então, nós fomos salvos da condenação do pecado. Melhorou, né? Isso, está ótimo assim. No passado, também nós fomos justificados. E ora, nós estávamos condenados. Então, o Senhor Jesus, nós estávamos condenados, e através do seu sangue derramado na cruz, nós fomos justificados, ou seja,
nós fomos tidos como inocentes. Ele pagou o preço. Ora, estávamos condenados. Estava lá o promotor, estava lá Satanás, a alma que pecar, essa morrerá. Então, ele está condenado à morte. Aí Jesus fala assim, olha, mas eu paguei o preço por ele. Nós fomos justificados pela graça. Isso foi instantâneo. Isso no passado, daqueles que já fizeram o encontro com Cristo. E no presente? No presente estamos sendo salvos. Estamos sendo salvos de quê? Do domínio do pecado. Ainda estamos dentro desse circuito de domínio do pecado. Nós adquirimos uma natureza divina, como diz Pedro em sua primeira carta. No entanto, ainda temos a natureza humana, que ela é má. Então, ainda temos esse corpo pecaminoso. Então, estamos dentro de um domínio do pecado ainda. Estamos sendo salvos. Salvos de quê? Do domínio do pecado. Daí vem esse processo da saída, se distanciando desse domínio do pecado, se chama santificação. Por isso está aqui em vermelho, com destaque, santificação. Logo, ele é um processo e é gradual. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. E no futuro? No futuro seremos salvos, de uma vez por todas. E aí não haverá mais pecado. Já estamos livres da condenação, também estaremos livres da presença do pecado. Não haverá mais pecado. No futuro também teremos os nossos corpos glorificados. Não teremos mais esse corpo corruptível. E logo isso será de uma forma instantânea. Quando Jesus voltar, isso vai acontecer de forma instantânea. Ou se nós partirmos e morrermos. Então, isso também será de forma instantânea. Eu sei que alguns irmãos já conhecem esse quadro aqui, faz parte do Crescer 2, né, Mônica? E aí o Samuel bondosamente nos preparou esse slide. Que aí a formatação ali ficou um pouco diferente. Mas está dando para entender. Nós vamos repetir isso aqui algumas vezes. E nós vamos vendo, passado, presente e futuro, são os 3 tempos da salvação. Mas eu quero dar um destaque aqui, a santificação, é o presente. Nós já fomos salvos, mas estamos sendo salvos no contexto de santificação. Logo, é uma luta contra o domínio do pecado, até que Jesus volte e nós teremos o nosso corpo glorificado. Mas é uma caminhada, mas é uma jornada difícil. Teremos aflições, mas temos que buscar a santificação. Santificação é um processo, nós já dissemos, e é quando eu me afasto das coisas do mundo. E entendemos que isso não é fácil, é uma luta e é diária. É uma luta diária. Nós vamos falar nessa noite, decidi oferecer a minha própria vida em holocausto. Se nós pensarmos em holocausto, bota aí, Éder, o próximo. Se eu pensar como holocausto, nós vamos lembrar lá do Antigo Testamento, que era muito comum, quando o homem pecava, tinha os seus sacrifícios, a oferta como holocausto, e aí nós lembramos muito bem em que aquele animal que era imolado, o seu sangue derramado servia como remissão dos pecados, e o corpo inteiro era queimado, e aquilo subia como perfume suave às narinas do próprio Deus, e Deus se agradava. Era um sacrifício para que o povo fosse perdoado. Na antiga aliança era assim que acontecia. E o holocausto vem do hebraico, que quer dizer queimado que sobe. Ou seja, tudo o animal era queimado inteiro, aquilo subia. Mas eram sacrifícios dentro de um holocausto imperfeito. Por isso que o homem pecava e novamente teria que fazer novos sacrifícios, novos holocaustos, porque os animais eram
era o melhor que tinha, mas também o sacrifício, os animais e o holocausto eram imperfeitos. Até que vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, instaura nova aliança. O sangue de Jesus derramado na cruz nos redime de todo o pecado. Cristo, o Cordeiro perfeito. Quanto custa a sua santificação? Se nós entendemos que eu preciso decidir que a minha própria vida precisa ser ofertada, oferecida em sacrifício diante do altar, quanto custa? Eu quero que você comece a pensar sobre isso. Quanto custa a santificação? Nós sabemos que a salvação é gratuita. Nós não conseguiríamos, através de nossos esforços, conseguir a salvação. Mas ela veio de forma gratuita, pela graça. É um ponto imerecido. Mas a santificação, quanto custa? Quanto custa a santificação? E ora, que antes precisávamos imolar o cordeiro, o animal, queimá-lo, e aquilo subia como holocausto, dentro daquele holocausto subia. E isso era agradável aos olhos do Senhor? Imagine a santificação. Continua os holocaustos, mas é o meu coração diante do altar, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Isso custa, e custa muito. E aí você pode estar pensando assim, mas é só aqui nesse altar onde um dia foi consagrado? É só aqui? Não, é no seu coração. Decidi ofertar a minha própria vida como holocausto. Isso é uma decisão. E aí, talvez a gente pense assim, olha, vivemos na era da graça. Então é mais fácil, né? Parece ser mais fácil, não é? Porque você tem que se derramar diante do Senhor. E nesse processo, que é gradual, é progressivo, de santificação, temos que nos afastar cada vez mais do pecado. Quanto custa a salvação? Essa canção que nós vamos cantar agora, ela fala de um derramar no altar do Senhor. Eu quero aprender, porque assim, a cada dia nós vamos aprendendo a ser barro na mão do oleiro. E a cada dia nós aprendemos que necessitamos nos colocar nessa posição de barro. Porque quando eu sei tudo, eu não me coloco como barro. E a cada dia a gente vai pedindo ao Senhor a nos ajudar a carregar a cruz, porque quem quer seguir a Jesus tem que negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Pode botar, tá? Pode colocar a canção aí. Tem que negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Senhor Jesus, até me acostumar com o peso dessa cruz, resplandecendo em meu rosto a tua luz. Muitas batalhas eu vou enfrentar, quero aprender a ser somente servo e te obedecer, e se preciso for, por seu amor morrer, ou ser exemplo vivo de poder. Quero aprender a amar como a mim mesmo, quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar. Contigo
ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Eu não sei como fazer, então eu peço, Senhor. Eu peço ao Senhor, me ajude a carregar essa cruz, no qual um compromisso de seguir com o Senhor, na esperança de ser apenas barro em suas mãos. Oferecer a outra face a quem na face me bater, e com tua verdade me comprometer, e que não viva eu, mas Cristo viva em mim. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Para aprender a ser barro nas mãos do olheiro, é necessário tomar decisão de oferecer a própria vida como holocausto. E aí tem que combater pecado, é necessário nascer de novo. E para nascer de novo tem que haver arrependimento e fé. Arrependimento e fé, no qual nós vamos, são ingredientes no qual nós nascemos de novo e vamos nos afastando cada vez mais do pecado. Santificai-vos, PIBPU, santificai-vos, porque maravilhas o Senhor fará em nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Maravilhas o Senhor fará em nosso meio. Vamos ler o texto, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 18 a 25. Nós vamos projetar aqui no Data Show, mas eu peço que você abra a sua Bíblia, você que está aí em sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres. Vamos ler o texto, 2 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 18. Nós vamos ler esse texto rico, muito rico. Esse texto, enquanto os irmãos estão abrindo suas Bíblias, 2 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 18, segundo livro de Samuel. Nós vamos ver o desfecho de um texto que nós lemos logo no início do mês, no qual Satanás influencia o rei Davi, olha, um homem segundo o coração de Deus, influencia a realizar um censo. E a partir desse censo é contado todos os homens, as armas também em relação para enaltecer o ego de Davi, né? Ele faz esse censo. E aí isso foi mal aos olhos do Senhor. E o Senhor resolve castigar o povo, castigar Davi, e logo consequência castiga o povo. E aí ele pede para escolher 3 tipos de castigo. E aí ele escolhe a peste, uma peste que iria assolar o povo de Israel. E assim aconteceu. O Senhor enviou uma peste que já havia morrido mais de 70 mil homens. E aí, em todo esse contexto, ainda a peste estava dentro do arraial de Israel, e já tinha morrido mais de 70 mil homens. E aí, dá a sequência desse texto. E aí que nós vamos ler a partir do versículo 18. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi. Gade era um profeta. Ouviu de Deus e foi falar com Davi.
vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. A eira era um lugar aberto, onde era malhado o trigo, e aí o vento empurrava toda a impureza, e aí era um lugar especial para malhar o trigo. E lá havia um homem, um jebuseu, chamado Araúna. Versículo 20. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro, saiu e se inclinou diante do rei com o seu rosto em terra, e perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até este servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga do meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para os holocaustos, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Porém Davi disse a Araúna: não, eu não vou comprar de você eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou no meio de Israel. Teve um castigo, o Senhor mandou a peste, assolou de forma terrível aquele lugar, aquelas pessoas. Quando o anjo, o capítulo anterior diz que quando o anjo desembanhou a sua espada, iria ferir e destruir Jerusalém, o Senhor fala: espera. E aí falou com Gade. Gade fala com Davi para edificar um altar. E ali estava aquela situação. Aquele lugar, aquela eira, aquele terreno, aquelas terras, tinha um dono, e era o jebuseu Araúna. Nedre, o jebuseu Araúna, está aí o nome dele. E aí teria que comprar, então teria um preço. Teria um preço a ser pago. Quanto custa a santificação? Você ainda está pensando em relação a isso? A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus é soberano. Quis salvar? Salva, mas Ele não obriga. Se você abre o seu coração, nós já entendemos 3 tempos da salvação. Mas Deus salva, mas não anula a responsabilidade. Por isso a santificação é uma responsabilidade nossa. Eu decido oferecer a minha própria vida em holocausto. E aí, no versículo 22, nós vamos ver santificação envolve também renúncia. Vamos ler o versículo 22, que diz assim: então Araúna disse a Davi: que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isso, está tudo aqui. Está tudo a seu alcance. Ora, Davi, está aqui, você não precisa fazer nada. Volta lá, Éder. Você não precisa fazer exatamente nada no slide. Você não precisa, está aqui, ó. Eu te dou os bois, as cangalhas, para fazer a lenha, o sangue vai ser derramado, e vai ser aqui, você faz o teu altar, está tudo certo. E aí a santificação envolve também renúncia. Quando nós
nosso dia a dia, o nosso processo de santificação, ele é o tempo todo estimulado por facilidade. Anne, o tempo todo tem as facilidades. Não foi assim que a Araúna tentou fazer? Olha aqui, olha, eu vou facilitar a tua vida, Davi. Está aqui, tem as coisas, estão aqui, você pega, pode usar tudo isso aqui, faz seu altar e vai dar tudo certo. Não há facilidade quando se trata de santificação. No mundo tereis aflições, não é só no momento em que nós passamos por dificuldade de enfermidade, dificuldade financeira, dificuldade no casamento, dificuldade com o filho, mas dificuldade quando estamos lutando em relação à santificação. Samuel fez a narrativa excelente semana passada, no domingo, falando sobre a vida de José. E mesmo que pareça, mesmo que pareça, o Senhor não abandonou José, mas teve um momento crucial, que Davi passou a ser uma referência para nós de santificação, porque ele tomou uma decisão. Quando aquela mulher, a mulher de Potifar, começou a seduzi-lo, começou a se aproximar de maneira diferente e tentou dar o bote, aí começou uma operação que se expandiu durante séculos e milênios, que é a Operação José. Giovana, Operação José, mete o pé. Não esqueça, Edley, jovem Edley, Operação José, mete o pé. Não negocia, com carne não se negocia, com carne não se luta, com carne se foge. Com carne se foge. Quando você se sentir suficientemente forte para lutar, ora, eu estou revestido da armadura de Deus, e eu posso lutar, e eu começo a me aproximar. Essa aproximação, eu começo até muito forte, mas aos poucos, esse egocentrismo, onde eu estou no centro, eu começo a conversar, eu começo a negociar, e eu me sinto até forte para lutar. É aí que nós começamos a perder. Operação José contra a carne, mete o pé. Não podemos piscar, tosquenejar. Engraçado, né? Duvido você ver esse verbo em outro lugar. Só os cristãos, desde pequeninos, começam a aprender, pede uma pessoa que não conhece, um adolescente que não conhece, lê a Bíblia e fala assim, Nabucodonosor, pede o embaixador, Nabucodonosor, flui. Tosquenejar, é aquilo assim, ó. Mas é um verbo diferente que não está na língua do ímpio, mas na nossa sim. Nós não podemos tosquenejar. Aqui do altar a gente vê um monte de coisa, de vez em quando a gente vê os irmãos, aí foi a gente quer apressar a mensagem, senão o irmão dá outra tosquenejada. Não pode piscar. Na luta nós não podemos piscar. Nada é facilitado. Santificação envolve renúncia também na imagem que você reflete. Valdir, nós caminhamos, mas reparou que nós não vemos Deus? Nem as pessoas que não têm nenhuma intimidade com Ele. Araúna, por exemplo, não via Deus, não tinha compromisso, por isso queria facilitar aquele momento. Mas as pessoas veem Deus através de nossas vidas, por isso a imagem que você reflete é importantíssima. Então, se você quer refletir uma outra imagem que não seja de Deus, você está se aproximando do domínio do pecado. E aí você tem que renunciar. Muitas vezes, quando a gente está com um corpinho ruinzinho, feinho, a gente se esconde até das fotos. Mas quando vai melhorando, a gente vai subindo o tamanho da saia, vai aumentando, quer mostrar as pernas torneadas, malhadas, e quiçá biquínis, né? Biquíni, corpos bonitos, elegantes, que chamam a atenção, que provocam pecado no outro. A imagem que eu reflito é importantíssima, porque os outros estão nos observando o tempo
inteiro, e quanto mais depois do advento da internet. Nós somos observados o tempo inteiro. E as pessoas vão querer se parecer com Deus se nós refletirmos a imagem de Deus. Lembra que lá no início da criação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando nós oferecemos as nossas vidas como holocausto, nós começamos a parecer mais com Deus e começamos a refletir a luz de Deus através do nosso andar, do nosso falar. A imagem que você reflete precisa renunciar a tudo aquilo que chama a atenção do outro como objeto de desejo. E talvez ela esteja escolhendo você, então somente pelo que você apresenta como desejo, e não querendo Deus que eles podem ver através de você. Mas a necessidade da santificação nessa caminhada até que nossos corpos sejam glorificados. Estamos em luta. Estamos na batalha. Uma batalha espiritual muito grande. E é necessário renunciar. Renunciar a tudo aquilo que nos agrada, sabe? Que aparentemente é muito bacana e muito legal. Tudo que nós formos fazer, é necessário ter mãos santas. Um homem santo é aquele que é separado para Deus. Se eu sou separado para Deus, logo as minhas mãos devem ser santas. Por isso que a cada dia que nós conversamos, seja no ensaio do Ministério de Louvor, seja momentos antes da celebração do culto, nós estamos incessantemente falando de mãos santas, de santificação, porque são jovens que poderiam estar em qualquer outro lugar, mas estão aqui no domingo à tarde, na sexta à noite, se preparando, se separando para o Senhor. Poderiam estar sexta-feira em bailes, curtindo, mas estão aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada um jovem do ministério de louvor. E quando eu participo, a média de idade aumenta bastante, né? Mas incessantemente estão falando mãos santas que pegam no microfone, mãos santas que pegam na guitarra, mãos santas que cantam, são bocas santas, são corpos que se separam, que se preparam para glorificar ao Senhor. E quando você chega no seu trabalho, e você pega na sua caneta, pega no seu computador, pega na sua enxada, pega na sua colher, pega no seu martelo, pegue com mãos santas, porque o Senhor está contigo e quer manifestar o seu poder na sua vida, onde você estiver. E onde você costuma frequentar, por onde você anda, meu irmão, santificado, que busca estar no lugar, você busca ser a pessoa certa, no lugar certo, por onde você tem caminhado com os pés santos, onde você tem colocado a planta dos seus pés. Não há santificação sem renúncia. Temos que abrir mão. Se quisermos ver maravilhas nesse lugar, nessa comunidade, nessa cidade, precisamos buscar a santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a santificação, sem a santificação, não veremos a Deus. No versículo 23, nós apontamos também para a santificação, não flerta com o pecado. A santificação não negocia, não flerta, não paquera com o pecado. Olha o versículo 23, diz assim. Tá ruim de ler aqui. E acrescentou que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e acrescentou que o Senhor Deus aceite a sua oferta. Tem um videozinho, provavelmente vocês já tenham visto aí pela internet, que o Edgar vai tentar passar agora,
alguns dizem que esse macaco ele está tentando fugir. Mas, pela personalidade dos macacos, o macaco tem uma personalidade meio travessa, né? E provavelmente ele quer tirar onda ali com os tigres. São alguns segundos só. E olha como ele está flertando com o perigo. Muitas vezes é assim que nós fazemos. Flertamos com o pecado. Vamos brincando. Até que um dia o galho arrebenta. E aí somos consumidos. E tudo isso tem consequências severas. Consequências severas. E aí o rei começa a querer facilitar de uma forma assim, né? Ah, vem aqui, olha só. Que o seu Deus, ele não tem relação com Deus. Araúna não tem relação com Deus. E assim são as pessoas que vão falando, olha só, dá para você ser crente assim, sair com a gente, negociar com a gente, e você pode ser crente lá na sua igreja também, e vai estar tudo certo. Eu lembro quando eu era estagiário do Banco do Brasil, tinha 18 anos. Ainda lembro, viu? Tinha 18 anos. E cabia os estagiários pegar um carrinho que ficava assim bem na entrada. E aí tinha o lanche dos estagiários e tinha o lanche dos funcionários. E aí eu convidei o Léo. Léo, vamos trocar. O lanche dos funcionários são bem melhores, a gente se separa e tal. E aí foi chegando o chefe da gente, a gente conseguiu correr, empurrar o carrinho, entrar no elevador e fechou o elevador. E nós sentamos no chão, começando a dar gargalhada, e o Léo virou para mim e disse assim, se eu for crente, eu vou querer ser crente igualzinho a você, Marcelo. Eu falei, caramba. Meu semblante caiu, sabe? Fiquei triste, eu falei, que isso? O que eu estou fazendo aqui? A partir de flerte, parece uma coisa simples, né? Nós vamos se aproximando, a gente chega pertinho do pecado, se afasta. Chega pertinho, a gente vai flertando com o perigo. Quando a gente vê, já está dentro do motel. Quando a gente vê, já está dentro de um carro. Quando a gente vê, já está se relacionando sexualmente antes do casamento. Ou dentro do casamento, com uma pessoa de fora do casamento. Essas coisas são bem sorrateiras. Elas vêm com uma frase lá do inferno, que diz assim, ó, não tem nada a ver. Poxa, isso aqui não tem nada a ver. E aí a gente vai flertando. Quando nós começamos a cair em si, nós estamos dentro de um lamaçal do domínio, do pecado. Precisamos fugir disso. Precisamos correr disso. Em alguns momentos, sermos prudentes e tomarmos algumas decisões, tanto com renúncia, quanto fugir da aparência do mal. Tem coisas que já dão evidência. Nós decidimos dar um passo à frente se quisermos, mas as evidências são dadas. Dentro de relacionamento, dentro de namoro. Às vezes nós nos relacionamos, começamos a nos relacionar com pessoas que não têm intimidade nenhuma com o Senhor. Igual com a Araúna aqui. Ah, dá para ser, a gente dá um jeitinho aqui. A gente começa a dar um jeitinho, né? Jeitinho brasileiro, que deu início lá na década de 70, né? Dá um jeitinho. E aí a gente começa a negociar, flertar, conviver, namorar, se relacionar, casar com pessoas que não têm nenhuma intimidade com o Senhor. E aí a luta vai ser bem maior depois, né? Que aí vai ter que lutar para trazer a pessoa para o reino de Deus. E aí flertar contra o inimigo é uma decisão que eu tenho que tomar de me afastar disso. Decidir oferecer a própria vida em holocausto tem um custo. Quanto custa a santificação? O versículo 24 diz assim, porém o rei disse a Araúna, então Davi disse a Araúna, no versículo 24, não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Ele tomou uma decisão, olha, vou comprar, porque eu não vou oferecer ao meu Deus sacrifício, holocausto que não me custe nada. Então eu tomo a decisão
de oferecer a minha vida como holocausto. E eu sei que isso vai ter um custo. Eu sei que isso vai ter um custo. E quanto custa? Custa tudo. Sem reserva. Custa tudo. Custa a sua alma, custa a sua vida, custa o teu ser. Porque quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, ó, capítulo 5, versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele por qual ele morreu e ressuscitou. Um morreu por todos, Jesus morreu por todos, glória a Deus, aleluia. Jesus morreu por todos. E os que vivem agora, não vivem mais para si. Isso é santificação. Vivem agora pelo aquele a qual morreu e ressuscitou. Isso é santificação. Isso é santificação. Quanto custa a santificação? Custa tudo. Custa entregar a sua vida como holocausto. Agora não precisa derramamento de sangue, mas temos que professar com os nossos lábios como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso louvor é sacrifício que recebe Deus no seu trono de graça. Mas é necessário se derramar, é necessário deixar todo e qualquer tipo de reserva. Talvez você já tenha tido encontro com o Senhor, já tenha caminhado bastante tempo, mas ainda tem algo que precisa tirar. Tem uma parte do caráter que precisa ser renovado. Talvez você já tenha caminhado tanto e não consegue renunciar uma parte da sua vida, que ainda negocia, ainda brinca com perigo. Meu irmão, é necessário derramar toda a vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.